Olá, querido assinante. Olá, você, investidor de criptomoedas. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. Que momento difícil atravessamos no mercado de criptomoedas. O mercado como um todo não está legal, não está bom. Nasdaq sofrendo, Wall Street sofrendo, SP500 sofrendo, as bolsas no mundo todo sofrendo. E essa hecatombe acontece com o ST, com Terra Luna. Então, assim, essa é a essência do mercado de cripto, sabemos disso. O mercado de cripto, se tem uma coisa que nós sabemos, é que nós não sabemos nada. Muita coisa pode acontecer, tem muita coisa por trás, pode ter muita coisa por trás dessa implosão do ecossistema da Terra. Você vai ver na matéria que eu separei para você, que está agora, que eu vou apresentar para você nesse momento, mas o que resta é que a derretida da Terra Luna levou junto todo o mercado de criptomoedas que não estava seguro. É bem importante deixar claro. A Terra Luna foi a gota d'água, né? O copo já estava bem cheio e precisava uma gota para transbordar, e foi isso. O mercado já vinha cambaleando e a Terra Luna foi o start, né? A Terra Luna foi o golpe fatal de um mercado que vinha perdendo rendimento já há bastante tempo. Eu venho falando com vocês aqui que o mercado de criptomoedas está há 9 meses em tendência de baixa, desde setembro, outubro de 2021, que o mercado de criptomoedas está rateando, que Bitcoin não consegue ter força para escalar, que as criptomoedas perdem com o Bitcoin, claro. E agora vem o golpe fatal e desse momento, né? Jogando o Bitcoin mais baixo. O Bitcoin perdeu todos os suportes. O Bitcoin não tem mais onde se segurar e, segundo os grandes especialistas do mercado, o Bitcoin tem um suporte muito forte em $20 mil e muito provavelmente é lá que ele vai encontrar um tempo, né? É lá que o Bitcoin vai passar um período de acumulação na casa dos $20 mil para depois voltar a sua jornada novamente em busca dos tão sonhados $100 mil, que é o que todos nós investidores estamos esperando desde setembro, outubro de 2021. Então, assim, natural? Não. Normal? Também não. Mas, então, o que está acontecendo é tradicional. Sempre o mercado de Bitcoin, o mercado de criptomoedas, ele tradicionalmente tem essas variações, né? Nesse momento é mais duro porque grandes instituições estão no mercado, mas também aconteceu. E aí nós temos que olhar, né? Cada um faz a sua análise, eu tenho a minha análise subjetiva, você tem a sua, e é assim que funciona. Você acredita em algo, eu acredito em outra situação, então a gente segue em frente, cada um desenvolvendo a sua crença. Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu. Então, eu continuo acreditando no mercado de criptomoedas. Entendo que esse momento é um momento para você analisar friamente, para você raciocinar em cima do que está acontecendo. E, novamente, se você quiser ou não quiser entrar no mercado cripto, se você quiser desembarcar do mercado cripto, se você quiser embarcar no mercado cripto, você vai fazer essas operações por sua conta e risco. As verdades estão aí, né? Está tudo disponível, está tudo mostrado e você tem inúmeras oportunidades de conhecimento, você tem chances grandiosas de aprendizagem nesse momento. Basta você fazer sua busca, fazer sua pesquisa e, diante daquilo que for confortável para você tomar sua decisão. Ok? Então, vamos em frente. Eu vou compartilhar agora a tela com você, para mostrar para você a matéria. Depois de muita pesquisa que eu fiz, eu encontrei essa matéria aqui que eu identifiquei como sendo bem interessante e vou apresentar para vocês. Da Invest, uma matéria que foi publicada no dia 11 de maio e foi atualizada em 12 de maio. Um colapso do início ao fim sobre o que exatamente aconteceu o ST, a stablecoin de $18 bilhões que entrou em colapso. Porque este é um dia muito escuro para cripto, independente de você possuir o ST ou Luna.
O que o futuro reserva para UST, Luna e cripto como um todo? A matéria de Dan Ashmore. O que aconteceu, UST? Foi um ataque? Vamos lá ver o que ele escreveu. Este não é um artigo muito divertido de escrever. Um ecossistema inteiro implodiu e muitas vidas foram destruídas. Projetos NFT, aplicativo DeFi, aplicativo de processamento de pagamentos, Mirror, Anshore, Cash. Estes são apenas alguns dos projetos construídos neste ecossistema outrora próspero. Mesmo que você não possua $1 de Luna ou UST, este é um dia sombrio para a criptomoeda como um todo. Os reguladores não aceitarão que toda essa riqueza evapore tão rapidamente. Como disse o autor, vidas foram destruídas e isso não facilitará que as leis anticripto se aproximem. O autor tem amigos que investiram muito e é triste ver o que aconteceu. Você pode dizer que eles deveriam ter previsto isso. Talvez você tenha razão. Então, novamente, cisnes negros sempre te pegam de surpresa. Caso contrário, seriam apenas cisnes, não é mesmo? Mas se era previsível ou não, não o torna menos triste, nem menos devastador para a comunidade em geral. Mas o que realmente aconteceu? Vamos mergulhar do começo ao fim. Enquanto o autor escrevia a matéria, Luna estava sendo negociada a $1,16. Enquanto eu faço esse vídeo para você, Luna está sendo negociada a 0,04, ou seja, 4 centavos de dólares. Uma queda absurda em relação à última queda absurda. O ST ainda está balançando, negociando a 68 centavos, embora os números possam ser diferentes no momento em que você coloca os olhos nesta peça. Essa matéria já foi editada 6 vezes nesta fase e isso realmente não importa. Há muita especulação sobre o que levou ao colapso do estilo Run on the Bank, sofrido pela UST. Normalmente, o autor se afasta de teorias conspiratórias, mas a escala da destruição e a natureza sem precedentes dela. Luna caindo de 42 bilhões e o ST de 18 bilhões fizeram com que o autor investigasse o que aconteceu e avaliasse todos os cenários. O autor acredita que há uma possibilidade definitiva de que tenha sido um ataque coordenado por razões que ele vai revelar abaixo. Por quem? O autor não faz ideia, e agora não importa. Há muitos rumores no Twitter, mas ele não está particularmente ansioso para mergulhar nisso, como não tem certeza. Além disso, o como é muito mais interessante do que quem fez isso. Todo mecanismo algoritmo UST é muito complexo. Então, o autor vai explicar os eventos dos últimos dias de maneira mais simples e concisa possível. O PEG. O UST é a stablecoin que é colateralizada por Luna. Vender uma UST sempre permitirá que você minere uma Luna Token e vice-versa. De tal forma, a popularidade da UST alimenta a Luna, o que explica o aumento meteórico do preço de Luna à medida que o UST partia para uma capitalização de mercado de 18 bilhões de dólares e uma criptomoeda top 10. Aperte Play Timeline no gráfico abaixo para ver uma demonstração gráfica dessa relação de março de 2021 até hoje. Luna, no entanto, não é colateralizada por nada. Portanto, a pergunta que os duvidosos sempre fizeram foi a seguinte: o que acontece se houver uma grande quantidade de UST vendido? Nesse cenário, cada dólar de UST minerava um novo token Luna, o que fazia o preço de Luna cair fortemente, como é para funcionar. Nesse cenário, cada dólar de UST vendida minerava um novo token Luna, o que faria o preço de Luna cair fortemente, que é exatamente conforme foi criado para funcionar. Aqui não tem ninguém sendo ludibriado, tá? O projeto sempre foi muito claro, muito claro. Você vai ter paridade de Luna com o ST, e uma vai equilibrar a outra. Se o ST cair, você vai poder ter a garantia de trocar uma UST por uma Luna por um ST na paridade de 1 para 1. Mas se a pressão de venda da UST é tanto que Luna não pode absorver o volume, o que aconteceria então? Bem, o pino tem que ceder 99 centavos, 98 centavos, 97 centavos. Então, as pessoas entram em pânico. Eles vendem mais UST. Claro, a UST é pareada 1 para 1. Uma UST, $1. $1, 99 centavos de UST, $1, 98 centavos de UST, começa a gerar pânico em todo mundo. Então, eu vendo minhas USTs,
na proporção de 1:1 pareado em Luna. Quando eu vendo uma UST, Cunha mais Luna. Se Cunha mais Luna, para que eu possa me garantir, eu coloco essas Luna no mercado para vender o quanto antes. Quanto mais Luna for cunhada pela paridade do dólar, do UST, mais Luna eu jogo no mercado, mais Luna eu vou vender. Então, é um problema. Enquanto tiver capitalização de UST, a Luna vai estar sendo jogada no mercado. E quanto mais Luna, menor o preço. Por isso que o preço da Luna despencou. Voltando a falar, isso estava previsto em contrato, porém ninguém acreditava que pudesse acontecer nessa magnitude. O que significa que o pino mergulha ainda mais. E assim, por diante, vamos. É uma corrida no banco. A falha fatal. No início deste ano, o fundador da Terra, do No, anunciou que o Bitcoin seria usado como garantia, de modo que, em cenários como escrito acima, Terra poderia intervir e vender essas reservas de Bitcoin para comprar o ST, promovendo assim o preço de volta até que $1 fosse restaurado. Isso foi delineado para chutar quando o pino caiu para 98 centavos. Isso é fundamental e foi um grande descuido do Terra. Não faz muito sentido colateralizar um ativo ST com um ativo altamente volátil. E faz ainda menos sentido quando esses dois ativos estão correlacionados um com o outro. Pense nisso. O teste do estresse do ecossistema sempre viria em um dia vermelho. Então, em um dia em que o Bitcoin está caindo, o plano era vender esse Bitcoin em queda para aparar a venda de UST e sustentar o pino. Terra, via LFG, que estava no comando de garantia, comprou 37 mil Bitcoins na última quinta-feira, elevando sua vaquinha colateral para 3,5 bilhões de dólares. Isso significa que menos de 20% da capitalização de mercado de UST, de 18 bilhões, foi colateralizada. No entanto, dado que as participações e o plano do Bitcoin eram todos públicos, o mercado sabia o que aconteceria. Uma vez que a UST começou a perder seu pino, isso significava que a Terra venderia seu Bitcoin para comprar o UST e restaurar o pino. Com esta enorme ordem de venda chegando ao mercado, lembre-se, Terra está entre os 10 maiores detentores de Bitcoin. O preço do Bitcoin, então, começa a cair na expectativa das grandes vendas para comprar de volta o UST. Isso, obviamente, reduz o valor do pacote colateral da Terra, já que o próprio Bitcoin se afunda. Portanto, a capacidade da Terra de sustentar o pino é contida, pois o valor de mercado de sua garantia está caindo. Sua relação de colaterização de 3,5 bilhões e 20% logo se tornou a garantia de 2,6 bilhões e 14%. Isso, é claro, causa mais medo e pânico, mais venda e mais medo. E vamos seguindo o baile. E é assim que você faz o pino desmoronar. Contágio e colapso em massa. Algumas coisas precisam acontecer para desencadear tudo isso inorganicamente, mas não são exatamente difíceis de realizar. A primeira é que você precisa criar ansiedade empurrando o ST para fora do seu pino. É aí que entra o tempo. O ataque, se foi um ataque, foi possível em 1º de abril, quando Donou tuitou abaixo. As guerras de curvas são complexas, mas em termos de alto nível, o tweet acima é relevante, porque significava que haveria menor liquidez no pool UST descentralizado. Não estamos falando de trocas centralizadas. Em vez de 3 bilhões na piscina, haveriam 350 milhões de dólares, o que torna o capital necessário para um ataque significativamente menor. Além disso, uma intervenção rápida, embora isto esteja longe de ser garantido por um ataque e todos sejam meramente orgânicos, o fato de tudo ter ocorrido na blockchain torna os números precisos. Foi o que aconteceu. A única dúvida é se um ator acionou ou não. O fascinante sobre a criptomoeda é que a blockchain transmite tudo ao vivo como acontece. E para o Terra, como você verá, isso era parte do problema. Quem quer que seja o atacante, se houve um, começa emprestando Bitcoin. Havia uma história popular que foi feita através de gêmeos, mas o autor da escrita passou quase 1 hora cavando em cadeia para verificar isso, antes de Gemini sair de 5 minutos depois que terminou para confirmar que não era verdade. Mas se é um atacante, eles emprestam $1 bilhão de UST usando números simples. Como a liquidez na piscina é menor pelas razões acima, o invasor só precisa vender 350 milhões de UST para drenar o pool de toda a liquidez, significativamente mais eficiente em capital do que teria sido. E agora temos a primeira preocupação com o pino. O gráfico abaixo
mostra essa drenagem de 350 milhões de dólares de liquidez da piscina. Novamente, esta parte é complexa, mas os ins e outs não são tão importantes. O resultado que precisa ser entendido é que a liquidez foi temporariamente baixa, o que permitiu uma ordem de venda de 350 milhões de dólares para drenar a piscina. Enquanto isso, normalmente teria exigido 3 bilhões de dólares. Uma vez que a piscina é drenada, as pessoas se preocupam, porque não há mais liquidez. Tudo aqui na blockchain, né? Incrível isso, interessantíssimo. É por isso que a USDT caiu para 99 centavos originalmente, onde ele cambia no fim de semana. Mais aqui um gráfico. Preocupação se transforma em pânico. Mas ainda não foi uma catástrofe. Isso aconteceu por 2 ou 3 dias, ou mais. Na segunda-feira, uma vez que o ST atingiu 98 centavos, Terra intensificou-se para restaurar o pino, vendendo seu Bitcoin e comprando o ST. Isto, embora ele não pudesse saber na época, era Donou caminhando direto para a armadilha. Se isto é, tudo isso foi um ataque coordenado. À medida que o LFG liquida Bitcoin, isso empurra o preço do Bitcoin para baixo, ajudando a posição curta do atacante. O atacante também ainda tem 650 milhões de dólares restantes em UST. Lembre-se, havia apenas 350 milhões necessários para drenar a piscina descentralizada. Então, agora o atacante se move para trocas centralizadas e começa a descarregar todo o ST. Aqui o gráfico mostrando como foi feito. Foi quando o pânico realmente começou. Com a combinação desta venda em massa de UST e a confirmação pública de que Donou já havia interferido para sustentar o pino com as vendas de Bitcoin, o fato de o pino continuar a cair fez com que níveis de ansiedade aumentassem. Agora, é missão cumprida realmente, como o resto cuida de si mesmo. E isso só exigiu $1 bilhão em capital. Mais e mais inundações UST para a saída. E simplesmente não há como pará-lo. O ST continua a ser despejado com a Luna correspondente cunhada e, portanto, o preço de Luna também desinfla. As correntes começaram a ficar congestionadas enquanto as pessoas corriam para as saídas. Os comerciantes que tomaram empréstimos na Anchor a preços de liquidação tão baixos quanto $30 Luna têm margem chamada. Lembre-se, Luna estava em $85, menos de uma semana atrás. E mesmo na segunda-feira ainda estava em $60. Então, este nível de liquidação teria parecido muito seguro para os mutuários. Com transações não passando em meio ao congestionamento, mesmo aqueles com capital para implantar, para satisfazer chamadas de margem foram liquidados. Os efeitos em cascata foram, neste momento, imparáveis. A confiança tinha sumido. Binance, então, trancou o ST quando o pino atingiu 60 centavos. Foi a gota d'água. Intermediário. Então, por que não atingiu zero? Bem, ainda havia uma chance de um resgate ser acordado da noite para o dia. O normalmente ativo Donou ficou em silêncio ao longo de 24 horas. Um movimento que certamente não pacificou o pânico, mas acabou tuitando que um plano seria colocado em prática. Como a noite de terça-feira fechou o horário de EST, não havia esperança de que um acordo fosse alcançado, com rumores como o abaixo circulando. Afinal, se o pino pudesse ser restaurado, o ST poderia ser movido para um modelo colateralizado e, teoricamente, sobreviver. Luna, neste momento, estava sendo negociado em torno de $18. Quando o autor acordou às 6 da manhã, Donou tinha lançado um trade 45 minutos antes dele. Verificou o preço antes de lê-lo. Era tudo o que ele precisava saber. E um resgate tinha sido acordado. Luna estava em $4. Não havia opção nesse momento, pois Donou não poderia garantir um resgate. Se o pino fosse restaurado, Luna teria que absorver toda a pressão de venda do ST, que ainda queria ser vendida. E isso foi muito. Em essência, ele foi forçado a jogar Luna debaixo de um ônibus, na esperança de salvar o ST. Dada a confiança no modelo não harmonizado, estava bem e verdadeiramente ido agora. Qualquer esperança de o ST ser confiável daqui para frente era zero, a menos que colateralizado. Portanto, como parte do mesmo segmento, ele anunciou a intenção de abandonar o modelo de arbitragem Luna e trocar para uma stablecoin totalmente colateralizada. O agora. Isso nos leva onde estamos nesse momento. Na verdade, não importa se foi um ataque malévolo e calculado ou se foi conduzido organicamente. Olhando para os dados em cadeia,
o tempo coincidindo com a menor liquidez na curva e o atraso de tempo entre o pequeno desembarcado original no fim de semana e o colapso de agora, é tentador acreditar que foi realmente premeditado. Se foi um ataque, é exatamente o mesmo princípio que o famoso comércio que George Soros fez em 1992, quando faliu o Banco da Inglaterra. Soros percebeu que a inflação era significativamente maior na Grã-Bretanha do que na Alemanha, tornando um pino de libra britânica para a marca alemã Deutschmark inviável. Altas taxas de juros foram estabelecidas pelos britânicos, a fim de atrair mais pessoas para a libra, embora estas fossem insustentáveis. Da mesma forma que os fundos de Bitcoin da Terra não eram sustentáveis para proteger seu pino. Soros diminuiu tanto a libra britânica que foi forçada a abandonar seu pino para a marca alemã Deutschmark. Enquanto Soros embolsou $1 bilhão em um único dia de negociação, a libra se recuperou mais forte. Livre do PEG, as taxas de juros poderiam ser reduzidas e a inflação reduzida. Embora a história seja a mesma aqui para a Terra, a última parte, a repercussão não é. Luna tem uma chance muito real de ir a zero, literal, dependendo do que acontece com o pino ST. Se o PEG e o ST for trazido de volta, ele também estará se movendo para um modelo colateralizado, como descrito por Noah acima. Nessa situação, não está claro de que papel Luna desempenharia, mesmo que não vá para zero. Sem o mecanismo automático de mineração para algoritmicamente colocar UST a $1, não sabemos agora de que papel Luna teria, assumindo que ela sobrevivesse. O que vem depois? Mas, independentemente de ser um ataque Soros-esque, o sistema mostrou-se inerentemente falho e entrou em colapso. A causa não é relevante. Estamos aqui agora de uma forma ou de outra. Pela última vez, o autor realmente não sabe se foi um ataque ou não, mas o potencial para fazê-lo tão facilmente mostra perfeitamente o quão inerentemente falho o sistema era, independentemente de sido ataque ou não. Há algum caminho a seguir? Bem, as emoções são altas e os mercados estão sendo impulsionados pelo medo, em vez de fundamentos nesse momento. E não há muito precedente para basear quaisquer previsões aqui. A sensação do autor é que o pino se recupera para $1, pelo menos a curto prazo. Mas ele não vê como seguir em frente com a Luna. Claro, ele diz isso com quase zero de convicção. Ele não estaria chegando perto de nenhum dos ativos com $1 centavo agora. Seria apenas um jogo. Mas as ramificações vão além de terra. Esta é uma stablecoin de $18 bilhões que desapareceu. Você não pode ter tanto dinheiro assim indo proof, sem efeitos de contágio aparecendo em outro lugar. Por medo de se sentir repetitivo demais, o tweet abaixo dele transmite os sentimentos até aqui. É um banho de sangue pior do que possivelmente qualquer coisa que já vimos antes em criptomoedas. Quantas startups tinham fundos estacionados em Anchor, embolsando o APY de 19,5%? Quantos fundos criptos foram expostos? E os serviços de empréstimos de custódia? A primeira coisa que ele fez quando acordou, na manhã que ele escreveu a matéria, foi remover todo o Bitcoin dos serviços de custódia que ele tinha em carteira. O mantra, não suas chaves nem suas moedas, nunca foi tão importante. Ele diz que vai ficar de fora até que essa loucura acabe, ou até que ele tenha uma grande convicção de voltar. Observações finais. Como ele disse na introdução, este é um dia sombrio para a criptografia. As pessoas perderam os meios de subsistência, centenas de plataformas faliram e anos de construção desapareceram. Fundos universitários, poupanças de vida, apostas alavancadas, há muita dor lá fora. Os reguladores estão de olho e isso é, sem dúvida, um passo atrás. Obviamente, é também uma falha da stablecoin descentralizada e não colonizada. Um tremendo experimento financeiro ficou louco e levou uma grande parte do mercado com ele. Fique atento e fique seguro. Essa, sem dúvida, é uma das matérias mais completas falando sobre o colapso de Terra Luna. Porém, alguns investidores, alguns analistas já vinham falando sobre o ecossistema Terra Luna. Alguns acusavam Terra Luna de esquema Ponzi, outros acusavam Terra Luna de fazer parte de um grupo onde todos manipulavam os valores, uma hora subindo, outra hora descendo, uma hora uma empresa subindo, a outra empresa descendo, para que os investidores ficassem presos nessa areia movediça dentro do próprio ecossistema.
produzindo lucro aqui, prejuízo acolá, mas dentro do mesmo ecossistema, uma armadilha montada, isso é o que diziam, né? Eu não tenho Luna, nunca investi nesse token, nunca investi nesse projeto, não conheço a fundo o projeto, que eu estou aqui repercutindo a matéria para você, fazendo várias pesquisas, estudando muito o que aconteceu, para trazer para você uma matéria como essa, que eu achei a mais completa. Agora, você estuda essa matéria, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para você buscar essa matéria, para você estudar essa matéria, para que você tire as suas próprias conclusões. O que aconteceu com Terra Luna? Foi premeditado? Não foi premeditado? Foi um ataque? Não foi um ataque? Foi uma falha do sistema? Qual a sua opinião? O quanto isso vai afetar o mercado de criptomoedas no seu olhar, no seu entendimento? Deixa aqui embaixo seus comentários. Eu quero conversar contigo, quero entender o que você está pensando. E, acima de tudo, lembrar você, meu seguidor, lembrar você, assinante do canal, o quanto eu venho alertando você para desenvolver uma força, uma fortaleza emocional em relação ao mercado de criptomoedas. Obviamente, era impossível eu imaginar que um hecatombe dessa aconteceria. Mas eu venho falando para você, se prepare emocionalmente. O mercado de cripto ele é extremamente volátil, ele tem uma vulnerabilidade incrível. E você que está entrando nesse mercado, tem que entrar com calma, com cuidado, investindo aqui o dinheiro que não te faz falta. Quantas vezes, assinante, eu falei isso para você? E vou continuar falando. Continuo no mercado de criptomoedas, continuo investindo, continuo acreditando na potência desse mercado. Esse é um percalço, talvez o mais grave da história das criptomoedas, mas necessário para dar um start, para dar um alerta, para falar para você assim, o mercado descentralizado ele é muito bom, mas ele precisa de segurança, ele precisa de apoio. E você, investidor, precisa olhar os fundamentos, você precisa analisar com cuidado. Aqui no canal vai ter um vídeo falando que esse evento poderia ter sido... Vou dizer para você que não foi o primeiro. Dizer que poderia ter sido evitado é muito forte, porque todos foram no embalo do crescimento de Terra Luna. A moeda mais querida há pouquíssimo tempo atrás, a moeda que mais valorizava, a moeda que ia explodir, a moeda que ia criar milionários. Diante da manipulação, diante do sentimento, diante da persuasão do momento, as pessoas se deixaram levar, desligaram os seus botões de alerta, desligaram o cérebro racional, foram direto atuando com o cérebro primitivo e emocional. E aí, um deslize desse afeta todo o mercado. Voltando a lembrar aqui, o mercado já não estava seguro, já não estava forte. O mercado já apresentava muitos sinais de fraqueza desde o início do ano, desde o último trimestre de 2021, que o mercado de criptomoedas vem mostrando sinais de fraqueza. E aí vem uma machadada dessa como Terra Luna, o mercado não segura. Analisa direitinho os fundamentos. E aqui no canal vai ter um vídeo falando sobre uma outra empresa criada por Donou, que também capitulou, que também deu problema. Então, não é uma novidade. E tem um ditado popular que fala, um raio pode cair uma única vez num lugar e nunca mais acontecer. Mas se cair 2 vezes, provavelmente cairá uma terceira. Então, serve de alerta. Claro que os reguladores vão vir com tudo nesse momento. Claro que os anti-criptomoedas vão vir com tudo nesse momento. Claro que os cavaleiros do apocalipse vão vir com tudo. E o mercado de criptomoedas vai acabar mais uma vez. Mas faça você a sua análise. O mercado de criptomoedas ele cresceu exponencialmente. O mercado de criptomoedas entrou pelo mercado centralizado. Hoje, grandes instituições financeiras transnacionais têm carteira de Bitcoin. E agora, para finalizar esse vídeo, para deixar você menos triste e plantar em você a semente da expectativa que esse mercado passa por essa situação, mas ele é resiliente. Ele é uma fênix, ele sofre, ele cai, ele vai no fundo, ele lambe o fundo, mas ele volta. E ele volta forte, exuberante, ele volta firme. Então, nesse momento, faça as suas análises com muito cuidado.
Use seu cérebro racional. Analise. E muito cuidado na hora de tomar sua decisão. Muitas pessoas, dezenas, centenas de milhares de investidores estão desembarcando no mundo cripto com prejuízo. Sempre falando para você, o prejuízo só acontece quando você realiza. E nesse momento, tem muita gente pulando fora para minimizar os prejuízos. E esse é um direito que você tem. Eu só falo para você raciocinar. Mais uma vez, esse vídeo tem caráter educacional. Aqui, eu não estou dando para você e nunca darei opção de compra ou venda, de entrada ou saída do mercado. Você tem, nesse momento, ferramentas, muitas ferramentas. Você tem muito conhecimento, muito aprendizado sendo disponibilizado para você. Nesse momento, talvez, seja uma época de mais aprendizado que o mercado de criptomoeda está te oferecendo. É na dor que os gigantes sobem. É na dor que os gigantes emergem. Preste atenção nisso. Mar calmo não faz um bom marinheiro. Então, analisa direitinho, toma a sua decisão sempre será por sua conta e risco. Se você resolver desembarcar do mercado cripto, vai ser por sua conta e risco. Esse vídeo aqui é educativo, meramente entretenimento, para você fazer a sua análise. Tem muita coisa falando sobre o que aconteceu aí no mercado. Você pode fazer a sua análise em outros canais e deve fazê-lo para que você possa tirar realmente a sua conclusão. Um grande abraço para você. Sucesso na sua tomada de decisão. Grato por estar aqui me emprestando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. E terminar o vídeo com uma mensagem para você. O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo. É um homem que detém a quinta maior fortuna mundial. É o mentor de vários investidores. É o oráculo de Omaha. Warren Buffett comprou por $1 bilhão ações da Nubank. O sócio de Warren Buffett, Charlie Munger, é um crítico feroz de Bitcoin. O Warren Buffett é um crítico feroz de Bitcoin. E a Nubank, empresa que o Warren Buffett comprou $1 bilhão de ações, que é um unicórnio brasileiro, acaba de anunciar que separou 1% do seu capital para investir em Bitcoin, investir em criptomoedas. E a partir de agora, a Nubank troca R$1 por Bitcoin. A partir de R$1, você já pode trocar por Bitcoin dentro do banco Nubank, se você for correntista. Então, essa é uma notícia para te dar um respiro. Um dos maiores nomes do investimento mundial, um dos maiores nomes de Wall Street, um dos maiores nomes do mercado centralizado de investimentos, faz parte do comitê executivo da Nubank. E a Nubank anunciou ontem que vai comprar 1% das suas reservas, que comprou 1% das suas reservas em Bitcoin. Aqui no canal você vai ter um vídeo falando sobre isso. Esse é um alento, esse é um respiro para você, para mostrar para você que essa queda, nem tão natural assim, nem tão normal assim, do mercado de criptomoedas, faz parte do ecossistema criptomoedas. E já a gente retoma o crescimento. Vamos em frente, a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.